Amisaji halo wanda tata ya jikatuma misaji molo wanda batalya amisaji halo wanda tata ya jikatuma misaji halo wanda batalya amisaji molo wanda tata ya jaya siko iko wera kwetu bwana wale jaya seji ndama kwetu bwana wale wanda tata amisaji molo wanda. Eu chamo-me Thomas Bach, sou contador de histórias, sou brasileiro, mas já vivo em Portugal há 17 anos. Esse aqui é o meu amigo Mário Spencer, é ator, músico, e hoje nós vamos contar histórias. Não são propriamente histórias ficcionais, são histórias que realmente aconteceram. O Mário tem esse apelido Spencer por causa de um ancestral seu, que foi escravo em Inglaterra, e a família pôs esse nome no escravo, no avô, no Mário, justamente para identificar que esse escravo era sua propriedade. O Mário é da Guiné-Bissau, portanto nós vamos contar histórias aqui hoje sobre a escravidão. E falar de escravidão hoje parece estranho, até meio absurdo e louco. Mas vejam o que o poeta Fernando Pessoa tinha a falar sobre esse assunto no início do século XX. A escravatura é lógica e legítima. Um Zulu ou um Landim não representam coisa alguma de útil neste mundo. Civilizado, quer religiosamente, quer de outra forma qualquer, é dar a ele o que ele não pode ter. O legítimo é obrigado, visto que não é gente, para cumprir os fins da civilização. Escravizado é que é lógico. O degenerado conceito igualitário que o cristianismo envenenou os nossos ideais comprometeu seriamente esta lógica atitude, esses conceitos sociais, prejudicou, porém. Ninguém ainda provou, por exemplo, que a abolição da escravatura fosse um bem social. Ninguém ainda o provou, porque ninguém o pode provar. Quem nos diz que a escravatura não seja a lei natural da vida das sociedades sãs? A velha afirmação de Aristóteles de que a escravatura é um dos fundamentos da vida ainda está de pé. E ainda está de pé porque não há como deitá-lo abaixo. Os portugueses importavam escravos para Portugal e para o Brasil. No século XVII, havia um padre no Brasil, muito famoso, chamado Padre Vieira, Antônio Vieira, que defendia a mudança dessa situação. Enquanto a maioria dos portugueses e holandeses e até africanos pensavam que a escravidão era uma coisa positiva, um excelente negócio, muito lucrativo. Agora vamos ver o que falava o Padre Antônio Vieira sobre esse assunto. Vós sois filhos do fogo de Deus, filhos do fogo de Deus da transmigração do cativeiro presente, porque o fogo de Deus vos imprimiu a marca de cativos, e posto que este seja de opressão, mas também como fogo vos alumiou, porque vos trouxe a luz da fé e os conhecimentos do mistério de Cristo. Mas neste mesmo estado de cativeiro temporal da primeira transmigração, vos estão Deus e a sua Santíssima Mãe predispondo e preparando para a segunda transmigração, que será a da liberdade eterna. Isto é o que vos hei de pregar hoje para a vossa consolação.
que a vossa Irmandade da Senhora do Rosário vos promete a todos uma carta de alforria com que desejo liberdade eterna na segunda transmigração da outra vida. Quem cuida que o que se chama escravo é o homem, erra e não sabe o que diz. Que a melhor parte do homem, que é a alma, não pode ser cativa. É livre de qualquer domínio alheio. O corpo, e somente o corpo, sim. Ele não via uma solução para a vida dos escravos, mas tentava dar a eles uma experiência, uma esperança de vida para além da morte. Se isso trazia ou não algum conforto para os escravos, não se pode saber. Outro crítico da escravidão, muito feroz, foi o poeta Castro Alves, que ficou conhecido como poeta dos escravos. Ele escreveu em 1868 um poema chamado Navio Negreiro, que contava a história desses navios que faziam essas travessias, trazendo escravos para o Brasil e para Portugal. Agora ouçam. Estamos em pleno mar. Todo no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm e cansam, com turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das vibrações marinhas, o veleiro brilha e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis, o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Beijo em quadro de amarguras, canto funeral, tétricas figuras. Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzenas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinha de ferros, estalado açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Ouvem-se gritos, o chicote estala, a multidão faminta cambaleia, dança ali. Um de raiva delira e outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. E, no entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu, se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fundo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijos chicotes marinheiros, fazei-os dançar! E ri-se a orquestra irónica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz todas as espirais. Tal como os sonhos dantescos, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Oh, meu Deus, que desgraçados! Dizem-me vós, Senhor Deus, sem loucura, sem verdade, tanto horror perante os céus. Oh mar, porque não apagas com a esponja das tuas ondas deste manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares no vão. Não parece muito um navio de cruzeiro. Não há muitos relatos dessas travessias. Por um lado, a maior parte desses escravos eram analfabetos, não podiam ler nem escrever. E talvez por isso o censo realizado no Brasil em 1872 mostra que apenas 1.400 de um total de 1,5 milhão de escravos não eram alfabetizados. Daí a raridade desses documentos. Mas um deles, Almada Quaqua, contou a sua história ao escritor norte-americano Samuel Moore, que a publicou em 1854. Vamos ouvir. Um certo dia fui visitar a minha mãe, que morava na cidade, e fui seguido por um grupo de músicos que cantavam, tocavam os tambores, gritavam o meu nome e tocavam os tambores numa canção que eles compuseram em
minha homenagem. E isso muito me agradou. E eu fui muito generoso com o povo, e oferecendo-os dinheiro, vinho, enquanto todos cantavam e gritavam, e foram-me seguindo. Perto da casa da minha mãe, nós parámos num lugar onde se fazia uma bebida, digamos que forte. E eu bebi. E enquanto estávamos ali na festa, um deles aproximou-se de mim e perguntou-me se eu não queria visitar um rei mais à frente. Um rei estranho, de quem nunca ouvira falar antes. E eu aceitei. E fomos visitar o rei. Chegados lá, a festa ainda foi maior. Havia tanta comida, bebida. E aí, comi e bebi ainda mais. E fiquei bêbado. E adormeci. Na manhã seguinte observei com horror que tinha sido feito escravo. Tinha sido traído e vendido como escravo. O homem fez-nos caminhar até uma cidade chamada Roso, que depois ali fui vendido por uma senhora que me levou para Éfal, que por sua vez vendeu-me para um rico mercador. E no dia seguinte caminhámos sem parada, durante 2 dias, 2 noites, sem andar, sem descansar, até Doama. Chegando lá, perdi todas as esperanças de voltar a casa. E o meu coração ficou triste e cansado dentro do meu peito, especialmente quando me lembrava da minha mãe, a quem tanto amava. Então, na manhã seguinte, levaram-nos para Grafé, onde vi o homem branco pela primeira vez. Certamente chamou muita atenção. Depois fomos colocados num corral e veio um homem com um ferro em brasa e marcou-nos a todos como se fôssemos cabeças de gado. O barco estava fundeado ao lado. Eu não sabia o meu destino. Tudo que sabia é que era escravo. Então fui colocado no pior sítio do mundo, o navio negreiro. Nós éramos atirados aos porões, nus, aos porões, que era por sua vez muito baixo. Os nossos corpos ficavam confinados. Não havia dia nem noite para nós. Ficávamos desesperados com o sofrimento, com o cansaço. Enquanto houver memória, enquanto a memória houver lugar no meu cérebro perturbado, haverei sempre de sofrer, sempre, com a recordação daquele lugar imundo. Eu não posso saber quanto tempo ficámos ali. Muitos de nós morreram, falta de água, durante a travessia. E quando algum de nós se tornava teimoso, tínhamos a pele cortada com uma faca e a carne esfregada com sal e vinagre para ser pacificado. E quando achavam que algum de nós não ia aguentar, tiravam a pessoa a borda fora, ainda antes da última suspiro. No início do século XX, Álvaro de Campos escreveu um poema chamado A Ode dos Marinheiros Portugueses. Eles conquistaram o mundo. Como os admirava, como queria ser um deles, os conquistadores, os navegadores, os guerreiros, os mercadores de escravos. Isso sim é que era uma vida digna de ser vivida. Claro que vocês sabem que Álvaro de Campos era apenas um heterônimo do poeta Fernando Pessoa e devem lembrar-se dele do começo dessa história. É aquele que disse: a escravatura é lógica e legítima. Ele nasceu em Tavira. Não Fernando Pessoa, mas Álvaro de Campos. Ei! Homens do mar atual, homens do mar passado, comissários de bordo, escravos das galés, combatentes de Lepanto, piratas do tempo de Roma, navegadores da Grécia, fenícios, cartagineses, portugueses atirados de Sagres para a aventura indefinida, para o mar absoluto, para realizar o impossível. Ei! Homens que erguestes padrões, que destes nomes a cabos, homens que negociastes pela primeira vez com pretos, que pela primeira vez vendestes escravos de novas terras,
que destes o primeiro espasmo europeu, as negras atônitas, que trouxestes ouro, miçanga, madeira cheirosa, setas encostas, explodindo em verde vegetação, homens que saqueastes tranquilas populações africanas, que fizestes fugir com o ruído de canhões essas raças que matastes, roubastes, torturastes, ganhastes o prêmio de novidade de quem de cabeça baixa arremete contra o mistério de novos mares. Vós todos sangrentos, violentos, odiados, temidos, sagrados, eu vos saúdo. Eu vos saúdo, eu vos saúdo. Quero encontrar vossos perigos frente a frente, sentir na minha boca não, na minha cara, os ventos que engelharam as vossas, cuspir dos lábios o sal dos mares que beijaram os vossos, ter braços na vossa faina, partilhar das vossas tormentas, chegar como vós, enfim, a extraordinários portos, fugir convosco da civilização, perder convosco a noção da moral, sentir mudar-se no longe a minha humanidade e convosco despir de mim. Põe-te daqui para fora! Meu traje de civilizado, a minha brandura de ações, meu medo inato das cadeias, minha pacífica vida, a minha vida sentada, estática, regada e revista. Poxa, eu também queria uma vida sentada, nem que fosse por alguns minutos. Mas vamos ouvir o resto da história de Maomá Baquá. Certa manhã chegámos bem cedo a Pernambuco, mas o navio não atracou, ficou ao largo. Nesse dia não nos deram de comer nem de beber, mas fomos levados ao convés para tomarmos banho e depois veio um barco buscar-nos e fomos levados ao mercado de escravos. Eu devo dizer, quando pisei a praia, senti-me tão agradecido à providência por ter-me sido permitido mais uma vez respirar ar puro. E este pensamento absorveu todos os outros. Eu nem queria saber que era escravo, nada disso. A única coisa que queria saber é que escapei àquele lugar horrível, o navio negreiro. Fui novamente vendido por um negociante de escravos que me vendeu por uma padaria perto de Pernambuco. E tu estás a reclamar que estás cansado, Thomas Bach. Trabalhar? Vamos lá, trabalhar. Angola, quando Benguela, quando o caminho da minha, e no Alegolo. Aqui estão os homens, há um grande leilão, e eu e a
que o Senhor está de mandar. Quando o zumbi chega, que o zumbi é que manda. Vi o Senhor das guerras, que o Senhor está de mandar. Quando o zumbi chega, que o zumbi é que manda. Nos finais do século XVIII, os movimentos abolicionistas que apareceram em todo lado, em todas as partes do mundo, pediam o fim do comércio de escravos. Mas atenção, o comércio de escravos não é a mesma coisa que a escravatura. Por exemplo, no Brasil, o comércio de escravos foi abolido em 1851 e a escravatura só em 1888. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida na Inglaterra em 1833, em 1849, a Casa dos Lordes ainda achava por bem iniciar a investigar o assunto. Então promoveram audiências com os ex-escravos. Um deles é o Augustinho. Vamos ouvir o que é que ele tem para dizer. Qual é o seu idade? Eu não sei. Quando foi levado ao Brasil? 12 anos. Tem alguma recordação dessa viagem que fez ao Brasil? Sim, eu lembro-me quando entrei no navio e quando desembarquei no Brasil. E tem alguma recordação de quando esteve a bordo, o que aconteceu? Sim, lembro-me. É capaz de lembrar-se se seus conterrâneos viajavam uns ao lado dos outros e de maneira como que eram tratados? Todos eram colocados deitados, um ao lado dos outros, tão apertados que não havia espaço para passar entre eles o que quer que seja. E você foi levado a convés enquanto esteve a bordo do navio? Claro. Porque eu era um miúdo, sim. E os escravos adultos eram também levados a convés? Não, eles não. Não podiam ser levados a convés porque eram muitos? Não, porque estavam agrilhoados ao casco do navio. E diga-me, sabe dizer se alguns desses morreram? Não embarcados tão apertados que uns contra os outros, mas tão apertados que muitos morriam com o calor, com sede, não é? Com falta de água. 5, 10 e de vez em quando 12 por dia. E lembra-se como eram alimentados? Bem, nós recebíamos carne seca 2 vezes por semana. E o resto do dia era uma espécie de farinha, uma espécie de serragem, não é? E como recebíamos pouca água, muitos de nós morriam afogado, sufocado com a farinha. Então quer dizer que nesse tempo eles não eram trazidos em cabines confortáveis como os imigrantes? Cabines confortáveis? Aquilo parecia mais um chiqueiro de corpos, O Kentucky era um navio negreiro que navegava com bandeira americana, mas com uma tripulação brasileira. Veio de Moçambique para o Brasil em 1845. Entretanto, aconteceu algo empolgado nessa viagem. Os escravos se revoltaram. Havia um marinheiro inglês chamado William Tate que viajava como passageiro e que, graças a ele, conseguiu descrever o que se passou nessa revolta e nessa viagem ao cônsul inglês do Rio de Janeiro. Os escravos eram trazidos do forte de Inhambane para o navio em lanchas à noite, que partiu à noite. Cerca de 500 foram embarcados, mas só 440 foram desembarcados no Brasil. Os outros todos morreram na travessia, de maus tratos, enforcados, baleados. E quando embarcavam os negros eram agrilhados aos porões, homens de um lado, mulheres do outro. O aparato da cozinha do convés era pintado de forma a não ser visto à distância. E quando cruzavam com os navios, eles escondiam os negros nos porões para não serem vistos. Os negros embarcados não possuíam roupas, mas apenas tiras, cobriam as suas partes pudendas. As mulheres iam menos nuas do que os homens. Quando se empocalhavam, eram obrigados a tirar os seus panos e a limparem. E por 2 vezes foi-lhes dado vinagre para lavar as gengivas. E quando fazia bom tempo, os escravos lavavam também os porões, mas mesmo assim, com calor, as comportas do navio nessa viagem cheiravam mesmo muito mal.
No segundo dia, os negros libertaram-se, soltaram as mulheres e atacaram o castelo da proa. Por causa disso, o capitão armou os seus tripulantes com cutelos, com mosquetões, com pistolas e subjugaram os revoltosos. Abriram fogo e subjugaram logo os revoltosos. E no dia seguinte, agrilhoados aos pares, foram julgados pelo capitão e pelos seus oficiais. Eram amarrados pelo pescoço, uma corda que pendia do vão do lais e que os sufocava. Eram então baleados no peito e os seus corpos atirados ao mar. No prazo de 2 dias, 46 homens e mulheres foram baleados e jogados ao mar. E se apenas um desses pares fosse condenado à morte, seu corpo era suspenso até a altura do anteparo, onde se apoiava a perna agrilhoada, que era cortada para poupar grilhões e separá-la do companheiro. Esse tinha que erguer a sua própria perna até que a do condenado fosse cortada e ele libertado. Era assim que acontecia. O negro condenado, sangrando abundantemente, era então baleado e o seu corpo lançado ao mar. Quando a perna caía, aí é que está a coisa. Quando a perna caía, ai meu Deus, só de lembrar, a perna caía no convés e era apanhada pela população, que jogava contra o invocado, enquanto este ainda estava vivo e pendurado. Os marinheiros inventavam todo tipo de brincadeiras com essa coisa das pernas cortadas, e quando os dois agrilhoados juntos eram condenados, também juntos eram pendurados pelo pescoço, baleados e atirados ao mar, com grilhões e tudo. Algumas mulheres que as balas não conseguiram matar foram atiradas ao mar ainda com vida e se debateram na água um bom tempo antes de se afogarem. Depois das execuções, trouxeram ao convés mais 20 homens e 6 mulheres para serem açoitados. Eu devo dizer que todas as mulheres naquela altura que foram açoitadas morreram todas. Eles eram açoitados nas pernas e nas nádegas, nunca nas costas, que depois isso deixava cicatrizes profundas, tão profundas que a carne apodrecia e caía. Os ferimentos eram tratados pelo contramestre com um cataplasma de farinha e cachaça, que causava calafrios aos escravos, de dor. Eles gemiam e gritavam na mais intensa agonia e soluçavam. Depois disso, não houve mais açoitamentos a bordo, a não ser umas crianças que roubavam farinha, de vez em quando, ou água. Dias batidas, navios ao fundo, sangue, os mares, convéses cheios de sangue, fragmentos de corpos, dedos, decepados, sobremuradas, cabeças de crianças, aqui, lá, gente de olhos de fora a gritar, a uivar. A carne mais barata do mercado é carne negra! A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. E vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. A carne mais barata do mercado é carne negra. Esse faz a história pra caralho, segurando esse pai no braço, meu irmão. Ou não, o cara aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado
e o vingador é lento, mas muito bem intencionado. esse país vai deixando todo mundo preto, de cabelo esticado, e mesmo assim ainda guarda o direito. Algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Algum antepassado da cor brigar bravamente por respeito. De algum antepassado da cor brigar por justiça e por respeito. De algum antepassado da cor brigar. Agora, imaginem vocês ser vendido como escravo para o seu próprio pai. Isso aconteceu com Luiz Gama, filho de um português com uma africana. Aconteceu em Salvador da Bahia, quando ele tinha apenas 10 anos. Como escravo doméstico, ele aprendeu a ler, a escrever, fugiu, tornou-se soldado, advogado, depois editor, poeta e, é claro, abolicionista. Este é um dos poemas que ele publicou em 1860. Usava-se na época as palavras bode e cabra para designar os mulatos, como ele mesmo. Ora, vamos ouvir o poema. Quem sou eu se negro sou ou sou bode? O que isto pode? Pouco importa. Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra, nobres condes e marquesas, ricas damas e duquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, aquelas damas emproadas, da nobreza empantufadas, requimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes, entre a brava militância, fulge e brilha a alta bodança. O Luís Gama não foi a única criança vendida pelo próprio pai. Vendida como escravo pelo próprio pai. Isso era muito comum na época. Gama até escreveu sobre um outro caso, de um senador do Ceará, um tal de Padre Tomás de Sousa Pompeu. Um certo juiz, uma vez, foi convidado para visitar a quinta do médico na província de São Paulo. E pela janela ele viu lá um mulato que lhe pareceu muito familiar. O que está fazendo aqui? Padre Pompeu, senador. Agora, vendo melhor, talvez não seja ele, mas é idêntico, é perfeito. É certo que é mais jovem, mas em todos os outros pormenores é a imagem esculpida do Padre Pompeu. De onde você vem, meu filho? Do Ceará. E do Ceará, piorou. E era escravo de quem? Do senador Pompeu. E onde nasceu? Na casa dele. E quem lhe vendeu? Ele mesmo. Que barbaridade. Que barbaridade foi outra prática difundida que usavam as escravas como amas de leite dos filhos dos donos, dos senhores. Sendo que, por isso, as moças tinham que deixar os próprios miúdos que morriam, acabam por morrer à fome, não é? Os filhos recém-nascidos. Era comum encontrar nos jornais da época anúncios como este, que vocês agora vão ver. A Lugaciana com leite muito de boa qualidade, fresco de primeira gravidez. Deu à luz 6 dias atrás na Rua dos Pescadores, número 64. Notar que ela não tem mais a cria. Tronco moleque de 15 ou 16 anos é acostumado a lide do campo, mas também bom cozinheiro. Por ama de leite que tenha bom leite, mas que também saiba cuidar de uma casa e não tenha vícios. A razão é que neste momento precisamos mais dela do que dele.
Estamos na Rua do Propósito, número 39. Também podemos vender o moleque por não menos de 350 mil reais. E quem quiser comprar uma escrava crioula, ainda muito jovem, com bom e abundante leite, é que deu a criar há 20 dias atrás, deve ir à Rua das Marrecas, frente à praça pública. Para alugar duas amas de leite, uma africana e outra já nascida no Brasil, ambas de primeira prenhez. Uma deu cria 40 dias atrás e outra 26 dias atrás. São saudáveis e muito jovens, com leite abundante. Quem tiver para elas a serventia deve ir à Rua Estreita de São Joaquim, número 32. E aluga-se jovem ama de leite de 18 anos, saudável e com leite abundante. Está para alugar porque sua criança morreu. É ver na Rua da Candelária, número 18. Pela encarquilhada, carapinha branca, gôndola de renda, caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou, embalando o berço do Filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Era assim que Mãe Preta fazia, criava todo branco com muita alegria, enquanto que na senzala o seu bem apanhava. E Mãe Preta mais uma lágrima enxugava. Mãe Preta, Mãe Preta, Mãe Preta, Mãe Preta, enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor, enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor. O historiador Warren Gene passou um ano pesquisando nos arquivos em São Paulo. O único documento escrito pela mão de um escravo que foi descoberto pelo pesquisador nesse período foi a carta que o escravo João escreveu para o juiz a partir da cadeia onde tinha sido encarcerado em novembro de 1876, falando do seu antigo dono, o coronel Osório. Venho por este meio colocar-me aos seus pés, rogando que Vossa Excelência tenha a caridade de olhar por esta reclamação que faço. O senhor Coronel Osório me comprou e, quando fez isso, ele me prometeu uma carta de alforria na frente de duas pessoas que ele disse que serviriam de testemunhas do que ele me prometia. Mas depois de servi-lo por 5 anos, ele me vendeu para o doutor Luís José de Melo e Oliveira.
como eu não sei quanto tempo ele me vendeu e como estou sendo muitíssimo maltratado, vim então por mim mesmo até aqui, a capital da província, para rogar que o Sr. Osórios me comprasse de volta. Como ele não me queria de volta, disse que seria meu padrinho para eu poder voltar novamente para o Dr. Luís, de quem fugi. Como eu não queria, o Coronel Osórios me mandou prender. Por isso, venho apelar a Vossa Excelência, pedindo que, pelo amor de Deus, olhe para este assunto. Fico à espera que Vossa Excelência se compadeça de mim. Os arquivos policiais não revelam quaisquer pistas sobre o destino de João. O mais provável é que ele não tenha sido ouvido. É possível que o juiz nunca tenha sequer lido a carta, como aliás acontece até hoje, e que o escravo João tenha morrido à espera de uma resposta. Não é verdade? Acho que sim. John Eden foi outro escravo que viveu à espera da decisão dos superiores, para saber que era realmente o que é a liberdade, este bem tão precário. Eu, John Eden, era escravo no Brasil e tornei-me propriedade de Arthur Noss. 9 anos mais tarde, Mr. Noss concedeu-me a liberdade no escritório do cônsul inglês aqui. Tendo Mr. Noss partido para a Inglaterra, levou-me como seu criado pessoal. Em março de 1836, Mr. Noss voltou ao Rio de Janeiro, trazendo-me consigo como servo livre. Em agosto fui vendido por Mr. Noss a um residente de um distrito de mineração. Lá permaneci 12 meses até que essa pessoa trouxe-me de volta a Mr. Noss, que me enviou a Mr. Platt, residente britânico nesse local. Consegui depois, então, emprego a bordo de um vapor como negro livre. Como negro livre. Um mês depois, numa folga do patrão, decidi ir à terra. E quando lá desci, assim que desembarquei, fui preso por um capitão do mato e levado à casa de Mr. Noss, sendo colocado a ferros. No dia seguinte, fui enviado à casa de correção. No dia 26 de setembro de 1840, consegui fugir e refugiei-me no escritório do cônsul. E depois de 3 anos ali, fui enviado para este navio hospital de Sua Majestade o Crescente. Estou aqui, homem livre, mas sob custódia até novas ordens do ministro de Sua Majestade nesta corte. Mas como é que foi isso acontecer com o pobre do John Eden? Explica-se porque o fim da escravidão foi lento e gradual, acontecendo mais cedo em alguns países, mais tarde em outros. Na Inglaterra, por exemplo, a abolição aconteceu muito antes que no Brasil. Por isso, coitado do Eden, foi libertado para ir para a Inglaterra, mas escravizado novamente quando voltou ao Brasil. E ficou nessa lenga-lenga até ser recolhido como homem livre a este navio hospital de bandeira inglesa. Ninguém sabe o fim dessa história. Pode muito bem ter acontecido ele ter ficado no Crescente, esse navio, preso, homem livre, sem poder sequer descer a costa. Em 1904, os escravos de uma plantação de aveia rebelaram-se, mataram o feitor, destruíram todo o equipamento, esconderam-se no mato e ameaçaram matar o dono da plantação. Mandaram-lhe uma proposta escrita por um seu líder, um tal de Gregório Luís, mais conhecido pela Cabra. Vamos ouvir a proposta. Nós queremos paz e não queremos guerra. Se o meu senhor também quiser paz, deve ser nos nossos termos, deve concordar com o que aqui pedimos. Todas as semanas o senhor nos dará as sextas-feiras e os sábados para trabalharmos para nós mesmos. Para que possamos pescar para viver, deve o senhor dar-nos tarrafas e canoas, e não nos deverá obrigar a pescar ou mariscar para si das lagoas de maré. Deve construir um barco bem grande, para que quando for a Bahia, possa levar a nossa carga sem pagarmos frete. Na colheita da mandioca, a cota diária deve ser só de 5 alqueires cada, usando-se ceifeiros em número suficiente
para que esses possam encher os carros de carga. A cota diária de colheita da cana-de-açúcar deve ser de 5 cargas ao invés de 6. E cada feixe com no máximo 10 canas, hein? E não queremos esse capataz, não. Deve o senhor escolher outro capataz, mas que seja aprovado por nós. Nos moinhos de cana, devem estar 4 mulheres para ir colocando as canas, uma calcanha para varrer o engenho. Em cada tacho deve ficar uma pessoa a cuidar do fogo. E aos sábados deve, sem falha, haver pausa nos trabalhos do engenho. Os marinheiros que trabalham na lancha, além de camisa de baeta, devem também trazer casacos de baeta, porque não podemos trabalhar num pântano. Devemos poder plantar arroz para o nosso consumo, em qualquer alagado que quisermos, sem ter que pedir permissão a ninguém. E devemos poder cortar jacarandá ou qualquer árvore para nosso uso, sem ter que dar conta disso a ninguém. Devemos poder nos divertir, descansar e cantar sempre que quisermos, sem qualquer obstáculo e sem precisar de permissão. Teme que o senhor aceite todos esses artigos acima, aí citados por nós, ficar sempre em posse das ferramentas que precisamos, estamos dispostos a voltar a servir como antes, mas só nessas condições. Pois essa proposta de capitulação foi aceita, mas foi tudo a fingir. Mas quando pensaram que suas exigências seriam atendidas, voltaram do esconderijo, mas acabaram presos, por serem vendidos como escravos em outro estado bem longe. Sim, mas eles resistiram. É verdade, mano, é verdade. Resistiram e reivindicaram até. Não adiantou grande coisa na altura. Olha, mas foi um começo. Exatamente. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do